Fala, meus queridos estudiosos, tudo bem com vocês? Então, vamos à segunda entrega sobre esse tema de lesão celular, morte celular e adaptações celulares, certo? Como eu falei no primeiro vídeo, esse vídeo eu estou gravando baseado no livro de patologia básica do Robbins, certo? E no primeiro vídeo a gente viu esses assuntos que estão com sinal de positivo aqui. A gente falou sobre a visão geral das respostas celulares ao estresse e ao estímulo nocivo. A gente viu as causas de lesão celular. A gente viu a sequência de eventos na lesão e morte celular. E hoje, nesse segundo vídeo, eu vou estar trazendo para vocês os mecanismos de lesão e morte celular. Que esses mecanismos, na verdade, é como se fosse um gatilho iniciador desses mecanismos de lesão e morte celular, certo? Só que antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, é necessário ter um entendimento de alguns princípios gerais sobre esses mecanismos, tá? Então, esse primeiro princípio é que a resposta celular ao estímulo prejudicial, ele depende do tipo de lesão, da sua duração e da sua gravidade, certo? Segundo princípio é que as consequências de um estímulo nocivo, ele também depende do tipo, do estado, da adaptabilidade e também da composição genética da célula lesionada. É um pouco difícil entender, mas vou dar um exemplo. Uma célula muscular estriada, por exemplo. Uma célula muscular estriada esquelética, o músculo da tua perna, por exemplo, ele consegue fazer atividade anaeróbia, ele consegue gerar energia sem a presença de oxigênio. E ele consegue ficar em torno de 2 até 3 dias desempenhando essa função. Diferente de um músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, se ele ficar em torno de 20 a 30 minutos, ele entra num quadro de hipóxia e isso pode gerar alterações na funcionalidade da célula, certo? Levando a um processo de morte celular. Então, por isso que o estímulo nocivo também vai depender do tipo da célula, do estado, da adaptabilidade e da composição genética. Por isso que eu estou comparando duas células que têm uma semelhança entre si, que são células do músculo estriado, só que uma é do músculo estriado esquelético e outra do músculo estriado cardíaco. E o terceiro princípio é que a lesão celular geralmente ela resulta em anormalidades funcionais e bioquímicas, em um ou mais componentes celulares essenciais, tá? A maior parte do conteúdo desse vídeo que eu vou trazer para vocês são os danos a esses componentes celulares que são essenciais, certo? Então, se ficou difícil estar associando todos esses princípios, eu vou tentar trazer aqui um esquema que ele vem trazendo sempre uma lesão e o que acontece depois. Então, se a gente for falar de hipóxia ou isquemia, se a hipóxia é a diminuição da quantidade de oxigênio, a isquemia ela acaba tendo a mesma mecânica de diminuir a quantidade de oxigênio que chega na célula. Se eu tenho menos oxigênio, consequentemente eu vou ter menos formação de ATP. E ATP é energia, e se eu tenho menos energia, vai diminuir as funções que são dependentes de energia, certo? Então, se isso acontece, se diminuir essas funções que são dependentes de energia, isso vai causar uma lesão celular e, consequentemente, vai levar à necrose, que é o padrão, é a morfologia, desculpa, é o padrão de morte celular quando é por hipóxia ou isquemia. E se eu tiver múltiplos estímulos nocivos, por exemplo, né? Se eu tiver, ele vai aumentar a quantidade de substâncias reativas de oxigênio, como por exemplo uma radiação, fumaça de cigarro. Isso pode ser um estímulo nocivo. Vai levar dano aos lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, vai levar à lesão celular e também, consequentemente, à necrose. Tá? Se eu tiver mutação, ou estresse celular, ou infecção, o que vai acontecer? Pode ter acúmulo de proteína que está mal dobrada lá no retículo endoplasmático. E esse acúmulo ele vai acabar gerando apoptose celular. Se eu tiver radiação ou tiver outros tipos de agressão, né, isso pode causar danos ao DNA, que está localizado lá no núcleo, e consequentemente vai levar a apoptose. Se eu tiver infecção associado também com distúrbios imunes, né? Isso vai ocorrer o surgimento de inflamação, vai vir leucócitos, vão liberar moléculas que são tóxicas
e isso pode levar a necrose ou apoptose. Então, nesse fluxo aqui, ó, de lesões que estão acontecendo, ele pode ter um desfecho diferente, como hipóxia, isquemia, outros estímulos nocivos, pode levar a necrose. Mutação, estresse celular, infecção pode ter um desfecho com apoptose. Radiação pode ter um desfecho com apoptose. Infecção e distúrbio imune pode ter um desfecho com necrose ou apoptose, tá? E são essas lesões, são esses gatilhos que eu vou trazer para vocês aqui, certo? Vamos falar do primeiro então. A gente vai falar de hipóxia e isquemia, né? Então, uma leve introdução aqui sobre o que seria hipóxia e isquemia. A hipóxia e isquemia ela leva à falha de muitas vias metabólicas que são dependentes de energia, como eu falei no slide anterior. Quando a lesão ela ocorre com gatilho inicial por hipóxia e isquemia, ele tem uma morte celular por necrose, tá? E se eu tenho hipóxia e isquemia, ele vai causar falha na geração de ATP e vai ter uma depressão na quantidade de ATP nessas células, ou seja, vai ter menos energia. E quais são esses efeitos nos sistemas nucleares, né? O que acontece lá dentro da célula se eu tenho menos energia? Então, eu vou ter redução da atividade das bombas de sódio e potássio. Isso vai interferir na permeabilidade de membrana, podendo ocorrer uma entrada anormal de água na célula, que é o que vai levar à tumefação celular. Tumefação, opa, desculpa, bati aqui. Tumefação a gente viu no vídeo anterior, né? O que é a tumefação. Ele vai aumentar a glicólise anaeróbia, certo? Que é a quebra da glicose sem a presença de oxigênio. Ele vai levar a um processo de fermentação. Ele vai causar dano estrutural no aparelho de síntese proteica. Vai causar também acúmulo de espécies reativas de oxigênio, que a gente abrevia por ROS. Isso aqui eu vou falar mais para frente e dar uma ênfase legal nessa questão de espécies reativas de oxigênio. Leva uma lesão de reperfusão e ele pode causar efeitos também de danos irreversíveis às membranas da mitocôndria e dos lisossomos, tá? Então, falando desse esquema de hipóxia e isquemia, quais são as consequências funcionais e morfológicas que acontecem? Então, olha só, vamos supor que nós temos aqui um vaso e ele tem uma isquemia, ele tem esse bloqueio aqui que está impedindo a passagem de sangue, está impedindo a passagem de nutrientes e está impedindo a remoção de toxinas, certo? Se eu tenho isquemia, as células que estão depois desse local isquêmico vai ter uma diminuição na fosforilação oxidativa. Se eu tenho a diminuição na fosforilação oxidativa, eu vou ter uma queda muito grande de ATP. Se eu tenho menos ATP, eu vou ter uma diminuição na ação das bombas de sódio. Vou ter um influxo de sódio, água e cálcio partindo para dentro da célula. É só seguir a lógica, se tem mais sódio dentro da célula, a água vem no mesmo caminho. E eu vou ter uma saída de potássio de dentro da célula também. Isso vai prejudicar a hemostasia e isso vai levar à tumefação do retículo endoplasmático, tumefação celular e a perda de microvilosidades e formação de bolhas na membrana celular, certo? Olha só, e se eu tenho menos ATP, né, que eu não consigo fazer a fosforilação oxidativa, eu vou ter que começar a fazer o aumento dessa glicólise anaeróbia, que isso vai acontecer um processo de fermentação, e fermentação, quando o nosso corpo faz, ele vai gerar uma substância chamada o ácido lático, né? Então vai ter um aumento do ácido lático, consequentemente vai ter uma diminuição na síntese de glicogênio, e se eu tenho um aumento do ácido lático, eu vou ter uma queda no meu pH, ou seja, o meu pH ele acaba ficando mais ácido, né? É o que nós chamamos de acidose metabólica, que isso é muito comum acontecer com o diabético. Só que no diabético não vai ter tanta relação com a diminuição da fosforilação oxidativa, mas sim pela quantidade maior de lipólise, com a liberação de ácidos graxos. E com o aumento desse ácido lático, ele vai fazer com que tenha uma diminuição do pH, certo? O que mais que pode acontecer? Pode ter desprendimento de ribossomos no retículo endoplasmático e isso, consequentemente, levar a uma diminuição da síntese proteica. Certo? Então essas são consequências funcionais e morfológicas que podem acontecer na célula que está passando por esse gatilho de lesão.
Vamos falar de lesão por isquemia e reperfusão. Então, uma introdução, né? É que dependendo das circunstâncias, a restauração do fluxo sanguíneo para os tecidos que estão passando por essa isquemia, ele resulta de forma paradoxal no aumento da lesão celular, certo? Isso é necessário ter uma atenção especial para a isquemia miocárdica e cerebral, tá? Então, o que eu achei legal nessa introdução aqui foi essa questão paradoxal, porque se o tecido ele está sem oxigenação, ele não está sendo abastecido por nutriente, e chega um dado momento que eu vou oferecer isso para o tecido, por que que isso acaba causando mais lesão, né? Devia ser o contrário, porque se as minhas células estão com fome, estão precisando de nutrientes, e eu dou esses nutrientes para ela, isso acaba gerando uma lesão. Que é isso que eu vou tentar explicar e desenrolar isso para vocês. E quais são os mecanismos que causam essa lesão? Primeiro, quando eu tenho uma reperfusão, eu vou ter um aumento da geração de espécies reativas de oxigênio. Eu vou ter também um aumento da inflamação, que isso vai estar relacionado com o aumento desse influxo. Porque se eu consigo permitir a passagem do sangue que antes estava sendo bloqueado, eu vou ter uma chegada de mais leucócitos, de mais proteínas plasmáticas, que antes não conseguiam chegar pelo bloqueio vascular. Também vou ter ativação do sistema complemento, pela via clássica e via alternativa, e no final das contas, lesão celular acaba tendo muita inflamação. Muita inflamação não, a inflamação já existe, mas eu vou ter um potencial maior ainda dessa inflamação, certo? Vou tentar fazer aqui uma animação para ver se facilita o entendimento desse esquema aqui, tá? Então, eu tenho a região isquêmica, do lado esquerdo da tela de vocês, eu tenho o tecido que está sendo abastecido normalmente com oxigênio, ele tem proteínas plasmáticas, ele vai ter os fagócitos. Eu tentei aqui botar o fagócito com a carinha do Pac-Man porque ele sai comendo tudo, né? Então, desse lado aqui nós temos o tecido saudável. Desse lado direito da tela, a gente tem o tecido isquêmico. Então, ele não tem esses nutrientes chegando aqui, ele não tem a remoção de toxinas aqui, ele provavelmente vai ter uma lesão com padrão necrótico, certo? E se acontece tudo isso, ele vai ter a presença de espécies reativas de oxigênio. Eu coloquei de forma ilustrativa o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, que vai estar presente nessa região, certo? Então, se eu tenho a abertura dessa isquemia, eu consigo fazer essa reperfusão, olha só o que acontece, né? Se eu tenho células que estão apresentando padrão de necrose, esses fagócitos aqui vão tentar reparar o tecido, ou seja, se inicia um processo inflamatório, certo? Com a liberação de espécies reativas de oxigênio, as proteínas plasmáticas do sistema complemento vão acabar grudando nessas células, vou dizer assim, acaba grudando nela e formando imunocomplexos ou aumentando ainda mais o processo inflamatório. Certo? Se eu tinha pouco oxigênio aqui e eu levo mais oxigênio ainda, eu consigo aumentar ainda mais a síntese de espécies reativas de oxigênio, ou seja, essa reperfusão ela acaba gerando essa lesão abastecendo toda essa demanda desses nutrientes que tem no tecido que está nutrido normalmente, certo? Então essa seria a mecânica dessa lesão por isquemia e reperfusão. Certo? Então, consequentemente, agora que apareceu, vai ter um aumento da inflamação. Fechou? Vamos falar de estresse oxidativo? Então, o estresse oxidativo, ele refere-se às anormalidades celulares que são induzidas por espécies reativas de oxigênio e que pertencem a um grupo de moléculas que são conhecidas como radicais livres. Pois então, aqui já está misturando conteúdo de estresse oxidativo, de espécies reativas a oxigênio e radicais livres, tá? Então, quais são as circunstâncias onde é gerada a lesão por essas espécies reativas a oxigênio? Ela pode ter essas seguintes circunstâncias: uma lesão química, radiação, hipóxia, envelhecimento celular, lesão tecidual por células inflamatórias, a lesão por isquemia e reperfusão, e tudo isso ele pode levar a um padrão de morte celular que é necrose, apoptose ou necroptose, certo? Então, para falar de estresse oxidativo, a gente tem que entender
O que é uma espécie reativa de oxigênio? Então, uma espécie reativa de oxigênio, ele é um radical livre que tem a presença de oxigênio. Por exemplo, o O2-, que é chamado de superóxido, né? Então, ele é um ânion, oxigênio, e ele é um agente oxidante muito forte. A gente tem o peróxido de hidrogênio também, né, que está aqui, tem o oxigênio presente. Então, são esses radicais livres com presença de oxigênio. Então, isso é uma espécie reativa de oxigênio. Mas, afinal de contas, o que é um radical livre? Eu vou ter que entender o que é um radical livre para poder fixar melhor esse conceito. Então, o radical livre ele é uma espécie química com ação oxidante. Por quê? Porque oxidante ele consegue remover elétrons de uma outra molécula. Tá? Então, isso seria um radical livre. Então, o radical livre ele consegue remover elétron de outras moléculas, né? Só que o problema maior é que esse cara aqui, esse radical livre, não é um cara legal. Então, imagina, por exemplo, ele tirar elétrons lá da tua membrana celular. Vai dar problema, sim. Imagina ele tirar um elétron de uma proteína tua. Tirando o elétron daqui, ele vai mudar a conformação de uma proteína. Isso aqui é uma proteína quaternária e o formato dessa proteína é que vai ditar como é que vai ser a função dela, a efetividade dessa proteína. Se ela tiver um problema de dobra, ela não vai conseguir ter uma função correta. Tá? Imagina, por exemplo, ele tirar um elétron de uma base nitrogenada lá do teu DNA. Isso aí vai te levar a efeitos de mutação. Então, para a gente tentar diminuir essa questão desses radicais livres, que são agentes oxidantes, é muito importante o consumo de vitaminas onde tenham substâncias que são antioxidantes. A mais famosa aí que a galera conhece é a vitamina C, né? Então, olha só, qual é o papel de uma forma química da vitamina C? A vitamina C, quando tu ingere, ela tá doidinha para dar elétron. Enquanto um radical livre, ele está doidinho para roubar elétron. Então, o que acontece? Quando tem um radical livre lá no teu organismo, ou lá na tua célula, ou o radical livre que está lá no teu DNA, se tu consome a vitamina C, ela tem uma função protetiva, porque ela vai fazer com que esse radical livre roube elétron aqui da vitamina C, ao invés de roubar o elétron lá do teu DNA, ou da tua proteína, ou da tua membrana plasmática da tua célula. Entendeu? Por isso que é importante, as vitaminas elas ajudam nesse controle para evitar o acúmulo de radical livre. Essa questão do acúmulo é importante porque deve-se existir um certo equilíbrio, né? E o equilíbrio ele vai ser o balanço entre aquilo que é produzido e aquilo que é removido. Então, o acúmulo de espécies reativas de oxigênio ele é determinado pela velocidade de produção e de remoção. É necessário ter um equilíbrio. E quando a balança descompensar, nunca é legal ela descompensar para o lado da produção de espécies reativas, porque quanto mais tu produz, fica muito mais fácil de tu acumular. Certo? Então, olha só, nós temos aqui a produção e a remoção, né? O que interfere na produção de espécies reativas de oxigênio? A fosforilação oxidativa, né? Então, se eu pegar a fórmula da respiração celular, eu tenho a glicose com oxigênio e ele me dá como produto dessa reação o gás carbônico e água. Só que essa reação nem sempre é assim legalzinha. Ela acaba tendo como produto o peróxido de hidrogênio, que é uma ROS, certo? Então, a fosforilação oxidativa, ela causa a produção de espécies reativas de oxigênio. Ou seja, tu respirar vai produzir espécies reativas de oxigênio, vai produzir radical livre. Por isso que eu vejo muito meu professor falando isso, né? De que esporte não é saúde. Porque a pessoa que faz esporte em alto rendimento, ela está consumindo muito oxigênio. Se ela consome muito oxigênio, eu vou aumentar essa quantidade de produção de peróxido de hidrogênio, né? Então, outra situação também, tem gente que fala, eu não vou comer presunto, não vou comer alimento industrializado, eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou fazer nada para não ter câncer um dia, né? Tem gente que vem com esses papos. Fala, meu querido, se tu não quiser tiver câncer, se tu não quer ter um câncer, né? Deixa de respirar então, pô.
Aí tu vai ter menos formação de radical livre, já começa por aí já. É uma brincadeira, tá? Seguindo o bonde então. Outra forma de produção é através dos leucócitos fagocíticos. Agora que eu vi que está digitado errado aqui, é leucócitos fagocíticos, que fazem a fagocitose, né? Então, essas células, elas fazem para poder fazer a síntese dessas substâncias que aniquilam corpos estranhos no nosso corpo, agentes infecciosos e tal, eles fazem uma reação que é muito similar à respiração celular. Essa reação é chamada de explosão respiratória. Ele pega glicose com oxigênio e tudo, só que no final o produto acaba sendo uma hidroxila. A hidroxila que também é um radical livre e é uma espécie reativa de oxigênio. Tá? E nos leucócitos fagocíticos também tem a formação de óxido nítrico. Ele é transformado em peroxinitrito e esse peroxinitrito, também uma espécie reativa de oxigênio, vai causar lesão celular. Tá? Então, desse lado esquerdo da tela de vocês é onde está as duas vias por onde são produzidos as espécies reativas de oxigênio. Só que e como que a gente remove ela, né? A remoção tem um certo momento que ele é causado de forma espontânea, onde dá uma decomposição espontânea. Pode ter ação de sistemas que são não enzimáticos. Nesse sistema a gente pode falar dos antioxidantes, que pode ser endógeno ou exógeno. A gente dá destaque para a vitamina A, vitamina E, vitamina C e o beta-caroteno, certo? E nós temos também os sistemas enzimáticos. Entre essas enzimas a gente tem o superóxido dismutase, que é abreviado por SOD, a glutationa peroxidase, que é abreviado por GSH, e a catalase, que está presente nos peroxisomas, certo? Então, esse mecanismo de geração e remoção dessas espécies reativas acontece da seguinte forma. Vamos supor que a gente tem a mitocôndria, né? A mitocôndria foi lá, sofreu uma lesão por uma radiação, por uma toxina ou pelo processo de reperfusão, e essa lesão aqui ela vai produzir espécies reativas de oxigênio. Então, a gente pode ter a formação do superóxido. O superóxido ele vai ser convertido em peróxido de hidrogênio, que é uma espécie reativa de oxigênio muito menos agressiva, tá? O superóxido ele é muito mais perigoso, vamos dizer assim. E nessa transformação de superóxido para peróxido de hidrogênio, ele se torna menos agressivo, tá? Essa conversão aqui do superóxido para peróxido de hidrogênio é feita pela superóxido dismutase, que é o SOD, né? Eu até coloquei a legenda aqui embaixo. Nessa conversão aqui, ele tem uma decomposição para água. Ele vai transformar o peróxido de hidrogênio em água e vai acabar liberando um oxigênio também, né? Quem faz essa conversão aqui é a enzima glutationa peroxidase e a catalase, tá? E se mesmo assim acontecer tudo isso e ainda sobrar radical livre, esse radical livre pode ser hidroxila, tá? Essa hidroxila aqui é ela quem vai causar essa lesão, a peroxidação de lipídio, que é onde pode causar problema de membrana, modificações de proteína e danos ao DNA. Então, é esse carinha aqui, ó, que é sacana nessa história toda, tá? Se eu faço peroxidação de lipídios, ele vai me causar danos à membrana celular. Se eu faço modificações de proteína, ele vai acabar prejudicando o dobramento de proteínas, podendo causar degradação dessas proteínas. E se me causa danos ao DNA, ele pode resultar em mutações, certo? Então, esse é o gatilho que o estresse oxidativo acaba causando para no final causar a lesão e a morte celular. Fechou? Lesão celular causada por toxinas. Vamos tocando então. Substâncias químicas ambientais, substâncias produzidas por patógenos, ele induz a lesão celular que vai ter um desfecho principalmente na morte celular necrótica. Tá? Diferentes tipos de toxina induzem a lesão celular por dois mecanismos gerais. Quais são os mecanismos? A gente tem toxinas de ação direta e toxinas latentes ou de ação indireta. Tá? Então, ela de ação direta, ela tem como alvo principal
moléculas de células hospedeiras que são necessárias para funções essenciais. Enquanto a toxina latente é quando a substância química não é intrinsecamente ativa. Ela deve ser convertida em metabólito reativo para lesionar a célula-alvo. Vamos tentar explicar melhor como é que é esse esquema aqui. Vamos supor que eu tenho uma toxina de ação direta, tá? Uma toxina de ação direta é o cloreto de mercúrio, que ele é presente em frutos do mar. Então vamos supor que o cidadão foi lá para Floripa, no restaurante, e ele levou a família toda e resolveu ficar a tarde toda lá comendo frutos do mar, camarãozinho, marisquinho, coisa linda, cervejinha, né? E aí ele está consumindo cloreto de mercúrio. Esse cloreto de mercúrio, ele vai danificar diretamente a membrana celular. Por quê? Porque ele aumenta a permeabilidade da membrana, ou seja, aquilo que ele comeu, a partir do momento que é ingerido ou absorvido, já vai causar dano na membrana. Diferente de quando é uma toxina latente. A toxina latente, vou dar um exemplo aqui do tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono ele é uma substância que era muito utilizada para fazer lavagem a seco. Tinha muitas lavanderias que utilizavam o tetracloreto de carbono para fazer a limpeza a seco e acabar economizando água, né? Para ser ecologicamente correto, vamos dizer assim. Mas hoje não é mais usado o tetracloreto de carbono. Então, esse tetracloreto, quando ele era absorvido, ele tinha que ir para o fígado. Lá no fígado ele passava por uma reação química, aonde ele transformava em espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas de oxigênio causavam a peroxidação dos fosfolipídios de membrana. Ou seja, ele ia causar como se fosse danos na membrana, podendo causar poros na membrana, aumentando a permeabilidade. E dependendo de como era o dano na membrana, ele causa o extravasamento de proteínas e de substâncias citoplasmáticas para o meio extracelular. Certo? Então essa é a diferença da toxina de ação direta e da toxina latente. Vamos ver então estresse ao retículo endoplasmático. Quando fala em retículo endoplasmático, tem que saber linkar direto com proteínas. Então, ó, o acúmulo de proteínas mal dobradas em uma célula pode estressar vias compensatórias no retículo endoplasmático e levar à morte celular por apoptose. Então, vamos pegar aqui uma célula, né? Aqui está uma célula normal, aqui eu coloquei uma imagem onde ele dá um aumento maior nesse retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático rugoso, com presença de ribossomos aqui na parede, né? Mas vamos supor que eu aumente a quantidade de proteínas. Esses pontinhos vermelhos aqui, ó, aumentou a quantidade de proteína. Se eu aumento a quantidade de proteína, essa célula aqui, ela vai mandar um mensageiro para dizer que tem proteína não dobrada. Isso é um problema, ele tem que mandar, ele tem que pedir ajuda para alguém. Por isso que a célula acaba mandando e disparando essa mensagem, né? Então essa proteína não dobrada, ela vai ativar sensores que são apoptóticos, sensores para poder levar essa célula para apoptose. Nesse esquema aqui, ele vai ativar as caspases. Se tu não sabe o que é caspase, eu vou te recomendar ver o vídeo anterior a esse, que lá fala das vias intrínseca e extrínseca da apoptose. Então ele vai ativar as caspases e a caspase vai induzir a apoptose. Certo? Então essa é a forma como acontece a lesão celular causada pelo estresse do retículo endoplasmático. Certo? Então, deixa eu ver se não faltou nada aqui. Vamos seguir. Danos ao DNA. A exposição das células à radiação ou agentes quimioterápicos causa geração de espécies reativas de oxigênio. E a aquisição de mutações pode induzir danos no DNA que, se graves, pode desencadear a morte apoptótica. Então, olha só, vamos supor que o meu DNA não. Vamos supor que o DNA de alguém sofreu uma lesão. Essa lesão no DNA vai estimular uma proteína que é a proteína P53. Tá? Essa proteína aqui, ela vai contribuir para que no processo de mitose, a célula pare
no estágio G1 para poder fazer a reparação do DNA antes de ele ser replicado. Então, olha só, aqui a gente vai ter uma situação. Se ele reparar aqui no estágio G1, se fizer a reparação do DNA, o DNA ficou bonitinho, ficou todo certinho, ele vai fazer a conclusão da divisão celular e a vida segue normalmente, certo? Só que ele pode também ter uma outra opção, ele pode não reparar. Se não reparar, ele vai recrutar essas proteínas P53, vai chamar alguns mensageiros apoptóticos e vai induzir a apoptose e essa célula vai ter uma morte programada. Fechou? Só que tem uma outra situação, ele pode não reparar e multiplicar, que é aqui onde está feita a merda, né? Se isso acontecer, ele vai causar alguns rearranjos nesse DNA, que pode haver translocações, né? O DNA ficar colocado errado, alguma coisa assim, deu um dano no DNA, mudou essa informação genética e isso pode levar a neoplasias, certo? Só que o dano do DNA, o que eu quero mostrar é o seguinte, é que se ele não repara, ele acaba tendo uma lesão celular e a morte celular por apoptose, tá? Que é isso que a gente deseja, né? Se ele não reparou, por exemplo, que essa célula morra, que ela não continue se produzindo, como é o caso de uma neoplasia, se reproduzindo uma célula que é uma célula estranha, certo? Então a gente deseja que ocorra a apoptose de forma fisiológica nessa parte, tá bom? Com relação à inflamação, então, as células inflamatórias... Peraí, deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá, então. Com relação à inflamação, as células inflamatórias, incluindo neutrófilo, macrófago, linfócito e outros leucócitos também, eles vão secretar produtos para poder destruir micro-organismos. Só que esses mesmos produtos, eles acabam danificando o tecido hospedeiro. Então, o que acontece, né? Nessa imagem aqui eu estou tentando mostrar o processo de diapedese. O processo de diapedese, então eu tenho aqui um monócito na corrente sanguínea, ele vai fazer o processo de diapedese, ele vai seguir essas citocinas, né, que induzem o processo inflamatório, até chegar no micro-organismo. Só que essas substâncias que são liberadas, elas matam os micro-organismos, só que elas acabam também danificando as nossas células. Então, esse é o processo de inflamação também, e são essas substâncias que estão aqui que acabam levando à morte celular. A morte celular não do agente hospedeiro, a morte celular não só do agente infeccioso, mas também do hospedeiro. Tá? Ele é um dano para as duas partes, só que é um dano necessário para poder eliminar esse micro-organismo, certo? Agora, a gente já falou de todos esses gatilhos, né, da lesão e morte celular, só que existem eventos que são comuns na lesão celular de diversas causas. Então, a respeito desse tema, desses eventos comuns, eles são algumas anormalidades que caracterizam a lesão celular independentemente da causa e são, assim, observadas em uma variedade de situações patológicas. Tá? Quais seriam essas anormalidades que são comuns? O primeiro é a disfunção mitocondrial. Então, quando se fala de membrana, por exemplo, vai causar um dano à membrana. Eu não posso ter apenas como membrana, esse entendimento de membrana, a membrana celular, aquela membrana externa. Porque todas as organelas citoplasmáticas, elas possuem um revestimento que é uma membrana de fosfolipídio também, assim como a membrana celular, certo? Então, quando eu falo de membrana, eu tenho que lembrar da membrana de estruturas e de componentes intracelulares, tá? Só que a disfunção mitocondrial e os defeitos de permeabilidade de membrana, eles são eventos comuns na lesão celular. Na disfunção mitocondrial, eu posso destacar que ela afeta a produção de energia, ela causa depressão de ATP, a formação de espécies reativas de oxigênio e vai causar danos à membrana com formação de poros de transição, que vai causar perda do potencial de membrana e levando à diminuição do pH, certo? Com relação a... tem mais uma coisa que é a liberação do citocromo C,
histocromo C, ele está participando também do processo de apoptose, que está no vídeo 1 desse material, tá? Com relação aos efeitos de permeabilidade de membrana, a gente tem que levar em consideração a membrana mitocondrial, membrana plasmática e a membrana dos lisossomos, tá? Quando ocorre uma lesão de membrana, não é um padrão de que ocorra a morte celular por apoptose, e sim por necrose, certo? Com relação a danos na membrana plasmática, isso vai induzir a uma perda do equilíbrio osmótico, vai causar a entrada de líquidos e íons para dentro da célula e a perda do conteúdo celular, ou seja, a célula se explode e acaba tudo sendo extravasado. E danos à membrana do lisossomo, ele vai causar o extravasamento de enzimas no citoplasma. A gente tem que lembrar que o lisossomo é responsável pela digestão celular, né? Ele faz um processo de digestão que é enzimática desses componentes citoplasmáticos, o que vai levar à necrose, certo? Então, chegamos no final do vídeo, vamos fazer um resumo de tudo que eu falei até agora. Então, a gente falou de hipóxia e isquemia, né? Que a deficiência de oxigênio leva à falha de muitas vias metabólicas dependentes de energia e, em última análise, vai ocorrer a morte por necrose. Falei de lesão por isquemia e reperfusão, que, sob certas circunstâncias, a restauração do fluxo para os tecidos isquêmicos resulta paradoxalmente no aumento da lesão celular. Eu falei de estresse oxidativo, né? Que a morte pode ocorrer por necrose, apoptose ou necroptose, e que a gente deve tentar evitar o acúmulo dessas espécies reativas consumindo os antioxidantes. Lesão celular causada por toxina, que tem as toxinas de ação direta e as toxinas latentes. Falei do estresse do retículo endoplasmático, e quando se fala de retículo endoplasmático é bom a gente associar com proteína. Nesse caso, o estresse ele tá relacionado com o acúmulo de proteínas mal dobradas. Danos ao DNA, que a radiação ou agentes agressivos podem causar danos no DNA e desencadear a morte por apoptose. Falei de inflamação, que essa inflamação está sendo mediada por células inflamatórias, que vão destruir os organismos, mas ele pode também danificar tecidos dos hospedeiros, que são as reações de hipersensibilidade, e alguns efeitos que são comuns na lesão celular por outras causas, que é a disfunção mitocondrial e defeitos na permeabilidade de membrana. Fechou, gente? Meu muito obrigado, tá aí meu coração. Vou pedir novamente para a galera se inscrever no canal. Se puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ative o sininho, porque eu vou estar subindo vídeos com maior frequência agora. Um grande abraço, um beijo e tchau, tchau.